Alô papai, alô mamãe, alô mesquitense raiz, sejam muito bem-vindos a mais uma edição desse podcast irreverente, articulado, diferente de tudo que você já viu e sempre com entrevistados tops. Fica ligado aí, espalha igual fofoca. Está no ar mais uma edição do Pod Kleber. Roda a vinheta. Muito boa noite, voltando aqui, Kleber Rodrigues, apresentando hoje um programa super especial com dois feras, dois ícones nas suas áreas de profissão, Renato Miranda e Raquel Stasiak. Bom, Renato você já conhece, é o nosso ex-secretário de governança, irmão aqui do nosso prefeito, líder e mentor, Jorge Miranda, que tem transformado Mesquita na princesinha, ícone da Baixada, muito bacana, uma cidade que sabe para onde vai, onde quer chegar, né, num outro nível de gestão pública. E a professora Raquel Stasiak, ela é professora de acessibilidade, olha que bacana, é dona do curso Sejures, que aprova toda hora a gente soube aqui, tem gente aprovada, vários alunos aqui, inclusive, dela. Vai conversar com a gente aqui um pouco sobre a experiência dela, o que ela tem pensado lá para nos representar lá no Congresso Nacional. Então, fiquem ligados aqui. A gente tem várias temáticas importantes para bater um papo aqui hoje. Então, vou passar aqui a palavra para o nosso querido Renato. Dê o seu boa noite aí, Renato. Boa noite, Kleber. Boa noite, Raquel, né? Prazer estar contigo mais uma vez aqui, Kleber, né? Também prazer aí os ouvintes, falar com os teus ouvintes também. E aí vamos conversar, né? Vamos bater um papo gostoso. Isso aí. Professora Raquel, seu boa noite. Bom, boa noite. Eu tô um pouco defasada na voz aqui, gente, mas é do ofício de candidata, né? Sim. A gente tem que pedir muito voto, e aí a gente, nesse ofício de professora também, né, a gente acaba tendo uma dificuldade aqui na voz, mas é uma satisfação muito grande estar aqui, Kleber, do lado do Renato Miranda, que é uma personalidade importante aqui da Baixada Fluminense, e falando com os mesquitenses queridos aqui da nossa Baixada. Uma satisfação imensa. Não, a gente que se sente honrado em ter presenças tão ilustres aqui, muito obrigado pela disponibilidade no meio desse processo eleitoral, né, de campanha, de ida às ruas. Vocês se disponibilizaram aqui. Então, compartilhe esse link, você que nos acompanha, divulga aí para todo mundo, é importante. O conteúdo, quanto mais acessado, melhor será para todo mundo que quer conhecer um pouco sobre a história dessas duas figuras ilustres aqui. A começar pelo Renato. Renato, eu queria que você falasse um pouco, a gente está numa semana muito especial, que trata da educação especial. Queria que você falasse um pouco desse segmento, mas também de como você identifica o sistema público educacional na cidade de Mesquita. Você poderia até fazer um raio-x aí, na sua etapa como secretário de governança, como você encontrou a educação e como você deixou. Me fale um pouco aí sobre isso. Bom, eu enquanto fui secretário lá de educação, a gente já conversou sobre isso, foi o maior desafio que eu tive no governo Jorge, e ao mesmo tempo o maior orgulho de a gente ter pego a secretaria do jeito que ela estava, totalmente deficitária, totalmente sem recurso nenhum, né? Onde na cidade de Mesquita a gente tinha a característica de ter escolas que fosse casa, alugava a casa, depois transformava aquilo como escola, sem nenhum tipo de estrutura. E naquela ocasião, Mesquita, o dinheiro todo, quase 50% do recurso era aplicado, né, para manter o custeio da educação, exatamente pela desorganização e pelo despreparo que era feito em relação ao planejamento da educação. E hoje eu fico muito à vontade, né? A questão da educação hoje em Mesquita ela é rica, né? Ela paga toda... É a prima rica das secretarias, né?
Então, hoje, a Secretaria de Educação ela tem recurso suficiente para se manter e até, além de se manter, ainda sobra dinheiro para investir em algumas coisas na área da educação, né? Eu fico muito tranquilo, né? E hoje a gente está construindo umas 8 unidades, reformando outras 17, e a gente está na expectativa de entregar, né, uma unidade escolar com a cara do governo Jorge, né? De estruturada, né, de adequada exatamente para o ensino, né? E a gente espera que esse ano a gente consiga entregar pelo menos uma unidade dessa e que depois, até o término do mandato dele, a gente consiga entregar essas 8 unidades. E eu não tenho dúvida que o Jorge, além de já ser considerado um prefeito da saúde, né, tanto é que, através da nossa pesquisa, mostra que a maior aceitação de todas as áreas do governo Jorge hoje chama-se, né, é a área da saúde. E aí eu não tenho dúvida que depois, após essas grandes obras que estão acontecendo aqui na área de educação, o Jorge também será conhecido também como o prefeito da educação, né? Então é isso. Eu fico muito contente. Em relação à educação especial, a gente já tem um cuidado. Inclusive está ampliando, né? Ampliando, a gente tem a questão Marco Gil, a gente tem a questão da criança, né, que recebe o monitor de alunos, né? A criança laudada, né? E a gente tem isso como referência também. A gente começou em torno de 30 só professores, né, que cuidam dessas crianças, e hoje a gente está com mais de 90, cada dia aumenta mais, e o município de Mesquita é uma referência nesse cuidado com a educação especial, né, dos nossos alunos, né? A gente tem uma unidade que tem a característica já da questão especial, mas a gente também não trata só também isso, a gente trata também a criança especial também no ensino regular de outras escolas, né? E é isso, Kleber, eu estou muito contente, né? E eu não tenho dúvida que a gente será uma referência na questão da educação também, né? Na questão da política pública voltada para a educação. Muito bom. Professora Raquel, bom, 17 anos a senhora criava o Sejures, né? Um curso preparatório na área do direito para concursos públicos, né? Como é uma professora, mestre, né, em direito, especialista na questão da acessibilidade, como transformar, né, você lida com sonhos, né? Como é transformar a vida das pessoas ao longo dessa sua trajetória? Como é que é isso para a senhora? Bom, na verdade, eu trabalho com concurso público, eu trabalho com o sonho das pessoas há 20 anos. Porque antes de ter o Sejures, fundar o Sejures, eu fui professora de vários cursos pelo estado do Rio de Janeiro, principalmente capital. Então, eu dei muita aula na capital, em muitos cursinhos, né? Até que em 2004, eu tive a oportunidade de fundar o meu curso, né, chamado Sejures, com a qualidade que eu entendia que Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense merecia, porque nós não tínhamos uma preparação assim com qualidade aqui na Baixada Fluminense, e os alunos eles tinham que se deslocar para a capital. Então, quem quisesse uma preparação mais apurada, tinha que buscar na capital. E aí eu fundei o Sejures, iniciei com uma sala de aula. Eu apostei muito no professor, na qualidade do professor e na atenção ao aluno. Eu acho que o sucesso de você ter um aluno aprovado é você investir no professor, em termos de qualificação, qualidade de professor e atenção ao aluno. E eu comecei com uma sala de aula, e aí eu apurei o seguinte, que, na verdade, a Baixada Fluminense, ela normalmente fala que tudo que é bom está na capital. E eu tive que quebrar esse estigma, sabe? Eu tive que dizer, gente, o melhor curso do Rio de Janeiro fica em Nova Iguaçu. Aprende isso, né? E muitos... Quebrar com esse estigma, né? Quebrar o estigma, né, da Baixada Fluminense. E muitos iam para o Rio, e aí se davam por conta, poxa, mas eu tenho o professor do Rio, ele está no Sejures. O fulano de tal, o melhor do português, eu encontro no Sejures. O melhor do direito administrativo está no Sejures. Então, por que eu vou para a capital? Não tem a menor necessidade de fazer isso. Necessidade. Mas eu bati muito nessa tecla, e hoje é um curso referência
na área do concurso público em todo o estado. Nós já temos online, a gente vende produto para o Brasil inteiro, né? Temos um catálogo de aprovação muito grande e é um trabalho de uma vida, e é um trabalho muito sério, porque quando se trabalha com o sonho de uma pessoa, é um produto muito sério, que merece muita atenção. Então, eu sempre desenvolvi um trabalho muito próximo com os alunos, porque eu aposto no professor, na infraestrutura e também na atenção com o aluno. Eu faço questão de entrar em todas as salas de aula. Eu sou professora de todas as turmas do Sejures, porque eu acredito que você só mede os problemas e sente os problemas quando você vai a campo, né? Então, a minha vida foi de muita aula, muita dedicação aos alunos. Falando o dia inteiro. Falando o dia inteiro. Como é que a senhora enxerga o movimento que Mesquita tem feito aí nos últimos anos? Eu acho que eu sou uma opinião muito boa aqui, porque eu sou de fora. Sim. Vocês são mesquitenses. Sim. E você é super suspeito, tá? Mas, nada tendencioso, né? Entendeu? Mas eu posso falar para vocês que, assim, eu tenho no governo do Miranda, eu tenho uma grande admiração. A gente que vê de fora, eu moro em Nova Iguaçu, né? Há 24 anos eu moro em Nova Iguaçu, e a gente olha para a nossa caçula da Baixada Fluminense com muito orgulho, depois que o Miranda assumiu. Eu vejo ele como um prefeito que investe em saúde, e esse título que ele recebe da população é real. Ontem eu caminhei Mesquita, eu andei por Mesquita, eu fiz corpo a corpo aqui. As pessoas gostam do Jorge, gostam do governo Miranda, né? Por quê? Porque elas se sentem acolhidas na saúde. E ele é um prefeito, na minha visão, assim, ele tem um governo que pensa certo. Porque, por exemplo, saúde, qual é o papel de um município? O papel do município é dar a atenção básica. Primária. E ele investiu na atenção básica. Enquanto Nova Iguaçu compromete o seu orçamento em saúde para manter o hospital da posse, né? E manter um hospital que, na verdade, é um hospital regionalizado, Sim. que atende a toda a Baixada, atende os acidentados da Dutra, e é o orçamento de Nova Iguaçu praticamente que segura isso tudo. Então, ali falta uma visão, entendeu? O nosso prefeito, por exemplo, respeito o Rogério Lisboa, mas na saúde nós temos problemas em Nova Iguaçu. E aqui, a gente olha para cá e a gente vê uma saúde básica funcionando. Sim. Né? Então, eu sempre entendi que é mais fácil você prevenir a doença, e não só mais fácil, é mais barato você E prevenir mais impactante a doença também, do que curar uma doença. Fato. Então, assim, ele está de parabéns. A gestão Miranda aqui na prefeitura, à frente de Mesquita, é um sucesso, assim, Então, para a acho que gente que vê de fora. o Renato pode lhe falar de um desejo aí, a questão dos preparatórios, Renato. Acho que é legal você falar para ela o que o Jorge pensou lá e você desenhou e está entregando agora. A questão do vestibular social. Os Exatamente. A gente está fazendo nas escolas, né? E estamos utilizando os professores da rede mesmo, né? Os efetivos, e a gente dá a questão do RST, que é uma complementação de carga horária para esses professores, né? Muito bom. E aí a gente vai começar a fazer isso pelas escolas, né? É isso. Muito Então você acertado. tem uma perspectiva de qualificar esse ensino público no ensino fundamental, que é a prerrogativa municipal, Sim. mas você também não abandona, né? Porque a gente não consegue, não é responsabilidade constitucional do município lidar com a questão do ensino médio, né? Sim. Mas quando a gente propõe intervenções que vão para além da questão do fundamental, como é o caso dessa, Sim. você começa também a se preocupar com esse munícipe que daqui a pouco estará ou num concurso público, ou numa universidade, ou num curso técnico. Essa linha de atuação vai trabalhar também a questão universitária dos nossos mesquitenses. Então, já tem um grupo de trabalho, o Renato fez esse desenho aí, mexeu até comigo, que a gente estava fazendo
no Mesquita do Amanhã e as intervenções para a cidade do futuro, pensando a Mesquita daqui a pouco, né? Daqui a alguns anos, de qualificar o mesquitense a ponto dele também cursar a universidade em Mesquita. Sim, muito E bom. a gente tem uma estrutura, a senhora falou da questão da infraestrutura, a importância da infraestrutura, que era o que o Renato citou quando ele faz uma gestão que olha para essa realidade da escola hoje não é possível. A gente precisa melhorar essa infra para que a equipe tenha conforto para trabalhar, tenha condição para trabalhar, o próprio aluno, os pais e responsáveis. Então a gente se depara com uma mesquita com uma capacidade muito mais, com mais envergadura. E eu vejo assim, essa questão, por exemplo, do segundo grau, como você tocou. Eu vejo que o nosso segundo grau, de modo geral, ele te prepara, o objetivo dele é te preparar para um Enem, para um vestibular, né? Que faz parte. Mas eu acredito também que o segundo grau, ele tem que preparar o jovem para empreender, né? Para pensar em abrir uma empresa, né? Porque eu trabalho com concurso público e a grande parte dos meus alunos não são jovens. Os meus alunos são pessoas com nível superior, diploma universitário e que não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Então, eu penso que, e é uma das minhas proposições, é que no segundo grau, você prepare sim o aluno para um vestibular, um Enem, é certo isso, buscar uma graduação, mas que você também coloque na cabeça do estudante que ele pode ser um empreendedor, que ele pode ser um empresário, que ele pode vender online, né? Então, eu acho que você pode ter, dentro do ensino médio, disciplinas como empreendedorismo, educação financeira, né? Para que ele tenha uma visão também diferenciada, não só a questão de uma universidade, mas empreender. Amplia esse leque, né? Ampliar o leque. Renato, eu tenho uma certa curiosidade a respeito do fato de que Mesquita é uma cidade pequena, né? De pequeno porte. Quer dizer, a gente não tem 200 mil habitantes, então seria de médio porte, mas é uma cidade pobre, considerando a renda per capita. Como é que você avalia e quais os desafios você propôs quando assumiu lá a gestão de transformar uma cidade pequena, pobre, numa cidade de referência, como a própria professora Raquel falou? Como é que você... O que é possível fazer? O que você propôs lá na época, diante desse cenário, para chegar a Mesquita hoje como referência, como modelo? Que elementos você acha? Primeiro é entender como é que funciona a máquina pública, né? Como é que funciona a entrada de recursos, como é que você faz o seu planejamento financeiro ao longo do ano, né? Como é que você faz a questão daquilo que você tem em caixa e das despesas que você acaba, né, contratando, né? Eu acho que o grande segredo do governo, Jorge, é a questão da gestão dos recursos, né? Eu sempre falei isso, que eu faço muito com pouco. Eu já faço isso na minha vida. E acabei fazendo isso em Mesquita também, na prefeitura. E quando você consegue entender, você sabe para onde que você quer fazer, e você tem os recursos bem organizados, né, bem geridos, você consegue transformar, né, a cidade como a gente fez, né? Então, assim, hoje a cidade de Mesquita é uma cidade bem organizada financeiramente. A gente sabe para onde a gente vai. Né? A gente hoje conseguiu ter, né, um crescimento na nossa receita. Né? Quando nós assumimos, nós tínhamos em torno de 260 milhões. Hoje nós estamos em 480, 460. Então, a gente teve um ganho, né, de receita, um crescimento de receita, que possibilita a gente ampliar mais os nossos serviços. Né? Então, eu acho que o grande segredo da nossa gestão e o maior desafio meu, né, foi entender como é que funciona, né, os recursos públicos, analisar os processos internos, porque muitas das vezes tem dinheiro na própria prefeitura, enxugar a máquina pública, né, entender aquilo que a gente precisa cortar para que a gente possa estar realizando mais serviço público, foi isso que a gente fez. Prova disso, secretarias, tinha 24, hoje a gente trabalha com 5 secretarias, né, enxugamos, né,
trabalhamos com menos pessoas do que nos governos anteriores, né? Apesar que a gente dá carteira assinada, dá dignidade para esses trabalhadores, coisa que nunca teve na cidade de Mesquita. E a gente organizando bem financeiramente e planejando bem as ações e sabendo, entendendo para onde você quer levar a cidade, tudo flui. E eu acho que esse é o segredo. Gestão de recursos, conhecimento da necessidade da população e implementação de ações e de política pública. E daí virar referência em transparência, a cidade mais transparente saúde, do país. Né, na questão da saúde também, que o Jorge, né, como referência na questão do tratamento do Covid, né, na questão da atenção básica, da cobertura, exatamente o que preconiza o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, como a professora falou, da questão de investir na prevenção, que foi assim que a gente fez, né, que esse é o grande desafio nosso, de mostrar para os prefeitos, né, que, na verdade, tem que investir na prevenção, e fica muito, como ela, né, já trouxe até a questão da posse, e aí enxugando gelo, você não trata a doença, né, e quando você trabalha na prevenção, está provado que você resolve até 90% do problema. Isso é a OMS que diz. Então, foi isso que a gente fez, ouvindo o técnico e implementamos, e hoje a gente tem o resultado da cidade, que a população tem o pertencimento de que o serviço de saúde funciona na cidade de Mesquita. E aí vira uma referência, né? Porque a gente vai criando o efeito do pertencimento, né? A pessoa se sente ali. E esse é o meu desafio que eu quero levar, né? Quando eu ganhar para deputado, se Deus quiser, tá visitando os municípios e levando essa proposta, porque deu certo em Mesquita e eu quero ter essa oportunidade de levar para as outras cidades. Legal. Professora, o que a senhora me diz sobre essa questão que o Renato falou sobre gestão pública? 3 pontos que chamam a atenção da gestão aqui do município, para quem vê de fora. O primeiro ponto que me chamou a atenção do governo Jorge foi o enxugamento da estrutura orgânica ali da prefeitura, coisa que nenhum prefeito faz, né? Então, isso já chama muito atenção, quando um prefeito faz uma reforma administrativa para enxugar, porque normalmente a reforma administrativa é feita é para ampliar. Né? E aqui foi feito o contrário e foi demonstrado que deu super certo. Pouca secretaria, menos cargos comissionados, mas cargos comissionados assertivos, né, com pessoal capacitado. Isso é um modelo de gestão que dá certo. Outra situação que chama atenção, como eu disse, é a questão da saúde, ter investido de verdade em saúde básica, isso foi super acertado. E o terceiro ponto, o Kleber até tocou, a questão da transparência. Isso, assim, é muito evidente para quem enxerga de fora, porque essa cultura de cego, né, que a gente chama a cultura de cego, que muitos modelos de gestão têm, que o contribuinte, o cidadão, ele não consegue nem saber a estrutura da sua prefeitura, né, não sabe a quantidade de cargos em comissão que tem na prefeitura, não sabe o que está acontecendo. Eu sempre digo que a transparência dificulta a corrupção, né? Então, quanto mais transparente você é num governo, menos suscetível à corrupção. Então, aquele governo que aposta em transparência é um governo que não está propenso a desviar dinheiro público, a enganar o povo. E isso repercutiu muito. Inclusive, o Ministério Público do Estado apontou Mesquita como a referência em transparência. Aqui você tem uma legislação atualizada de controle interno, aqui você tem a regulamentação da lei anticorrupção, a regulamentação da lei do acesso à informação, isso tudo foi feito na gestão desse município. Então, são coisas que quem é de fora não passam desapercebidas, né? Eu tenho certeza que a população aqui também enxerga isso, como a gente de fora enxerga. Da vizinhança, né, de Nova Iguaçu. Então, é um governo que está de parabéns. Nesses 3 aspectos, assim, é muito evidente, né? No tocante à educação, assim, aproveitando, Kleber, para falar um pouco da acessibilidade, porque desde 2015 nós temos uma lei federal que preconiza a educação inclusiva,
né? E como a gente está na semana da acessibilidade, né, na semana da inclusão, vale a pena assim, falar dessa questão de olhar para o aluno que tem uma deficiência intelectual no âmbito escolar. Porque hoje essas crianças estão estudando no mesmo ambiente das outras crianças, o ambiente é comum, mas muitas vezes o professor, né, o orientador escolar não está preparado para atender particularmente, individualmente essas crianças. Então, uma das minhas proposições é que a coordenação da escola, ela trabalhe um plano individualizado, porque você sabe qual é a criança que tem deficiência intelectual dentro da sala de aula. Pode ser um espectro autista, né? Pode ser uma criança com síndrome de Down. Cada criança tem as suas particularidades, as suas necessidades. Um autista, por exemplo, ele tem dificuldade com certos materiais, superfícies, né? Questão metodológica também. Então, e dentro do autismo, você tem vários níveis de autismo. Então, o que eu defendo? Não adianta você colocar as crianças especiais dentro da sala de aula das outras crianças, se você não dá uma atenção individualizada. Então, assim, uma das minhas brigas, existe a lei de inclusão, existe a lei que preconiza que a criança com deficiência intelectual tem que estudar no mesmo ambiente da criança sem deficiência, mas não existe uma atenção individualizada, e aí essa criança não aprende, ela não vai aprender, entendeu? É necessário um plano individualizado, com a necessidade particular daquela criança, acompanhado pela coordenação da escola. Entendi. É difícil, nossa, Renato, isso é quase utópico. A mediação, aqui a gente tem a figura da mediadora, obrigado, né? A gente, Renato falou isso aí da ampliação desse cargo, dessa função, porque de fato você tem uma necessidade de acompanhamento mais de perto, né, mais sistemático. Sim, mas no caso, essa mediadora, ela fica dentro da sala de aula. Sim. E ela dá apenas assim uma assistência. Sim, né? sim. Só que para que essa criança aprenda, para que essa criança tenha resultados, é necessário fazer um plano individual, sabe? Olha, a Carla tem espectro autista, ela tem problemas com determinadas superfícies, entendeu? Ela tem problema com, por exemplo, muito barulho. Cada criança, ela tem particularidades. E aí um plano individual para cada uma delas, acompanhado pela direção, eu acho que é uma das minhas proposições. Eu vou brigar por isso. É um caminho interessante. Eu acho que cada vez mais a gente precisa contemplar a ampla diversidade que o país possui, né? E Kleber, então, só para fechar, e aí é um ato assim, é um lado mãe que desperta. Nós vivemos a pandemia. Sim. E a pandemia, ela trouxe prejuízos imensos para as crianças, né? Agora saiu o resultado do IDEB 2022 e o Rio de Janeiro está em último lugar, né, na questão do IDEB no Sudeste. Nós estamos lá na lanterninha. E os prejuízos assim, foram imensos para a educação, para o conteúdo, para o aprendizado. A minha filha, ela saiu do 6º ano, no 7º veio a pandemia. Ela fez o 7º, 8º, online, daquele jeito, que as crianças colando, fazendo prova comunitária no WhatsApp, a gente sabe disso, toda mãe sabe disso, tá? E aí o que acontece? Elas não aprenderam. Foram 2 anos perdidos. A minha filha está hoje no 9º ano e ela, assim, está com muita dificuldade. E as escolas não estão interessadas em recuperar 2 anos de conhecimento perdido, né, por parte das crianças. E, assim, uma das minhas proposições são aulas adicionais para tentar recuperar esses 2 anos de conteúdo perdido. Mesquita tem uma iniciativa nesse... Fizeram aqui. A questão do reforço escolar. Quer dizer, não sei se o nome é esse, Renato, não me lembro, mas tem... Isso foi detectado,
essa Mais questão educação. é uma coisa, mas é nessa perspectiva aí de trabalhar durante a pandemia, de fato, é difícil. O professor ele teve que se virar nos 30, Não, né? Teve que virar apresentador, videomaker, além para da... chamar a atenção. Exatamente. Porque o nosso Então, aluno não é preparado para um online. as estruturas todas, né? O aluno não tem... Não é só o aluno pobre. O Não. aluno, de um modo geral, as estruturas em casa, por exemplo, às O vezes... concurseiro tem dificuldade com online. Pois O é, concurseiro. então é uma quebra de paradigma, realmente. Tem coisas que a pandemia facilitou, coisas que vieram para ficar, de fato, mas a educação realmente, assim como a cultura, os processos culturais também, o artista, a cadeia produtiva da cultura, também sofreu muito, foi a primeira área a parar, a última área a voltar, ainda está voltando, engateando. Então, são desafios que, sobretudo, o legislador, que é tanto no nível estadual quanto no nível nacional, precisa também estar atento a isso. Sim. Porque são novos tempos, né? São novas realidades, novos desafios. Então é importante a gente chamar atenção para a necessidade da qualificação dos quadros. É muito importante. Eu ouvi vocês comentando a questão dos games. Isso é muito bom, Renato, porque as crianças hoje em dia, a minha filha, por exemplo, ela é conectada, entendeu? E essa questão de ser desafiado, né, é uma ideia interessantíssima. Eu acho que vai dar resultado. Está sendo aplicado já esse Sim. processo aqui. Porque a educação ela tem que acompanhar, ela tem que acompanhar a cabecinha dos jovens, das crianças, né, que hoje são conectados. O Renato fala muito sobre a questão da mudança de cultura, né, de mentalidade aqui, sobretudo do professor, e às vezes está preso a uma forma de ensinar que talvez não se atualize com os novos Exato. tempos, ou tem dificuldades, é normal, é coisa de perfil, né? O cara que fez o concurso lá em 80, a gente está em 2022, né? Então, um processo pandêmico de 2 anos. Então, precisa se atualizar. Então, quando ele propõe uma mudança de mentalidade e dá resultado, porque o cara tem mais condição de trabalho, tem uma instalação melhor, tem alunos ali com questões familiares que se afloram na escola, Sim. que é difícil lidar, então ele tem que estar preparado. Sim. E aí a qualificação aqui do nosso gestor precisa também estar aguçada preocupada com isso. Eu digo o gestor local, o diretor, o coordenador, a figura que está ali no dia a dia da escola. Kleber, porque assim, o que eu vejo, de modo geral, os gestores, os prefeitos, assim, eles se preocupam muito com a parte estrutural da escola, que é importante, gente. Lógico que o aluno com ar-condicionado é necessário, ainda mais no Rio de Janeiro. Sim. Mas, às vezes, a gente esquece de olhar o professor, né? A qualidade do professor. Como eu te falei, o meu curso dá certo porque eu invisto no professor, eu chamo o melhor professor, entendeu? Então, o que falta para a escola é olhar para o profissional, é orientar a parte pedagógica. Eu entendo que os pais precisam ser chamados mais para essa questão da escola. Na minha época tinha aquela fabulosa reunião, conselho de pais e mestres. Hoje em dia, isso está devagar. Eu acho que tem que trazer os pais mais para a escola, para acompanharem mais o processo pedagógico. E eu entendo que a parte de educar um filho é da responsabilidade do pai e da mãe, né? Educar um filho, ensinar virtudes para um filho, essa responsabilidade é dos pais. No entanto, antigamente esse fardo ficava mais com a mãe, porque a mãe trabalhava em casa e o pai trabalhava fora. Mas com a autonomia feminina, o que acontece? O casal trabalha fora. E hoje nossas crianças, elas são educadas muitas vezes por uma vizinha que toma conta de mais 5, ou até na creche, né? Porque o pai e a mãe estão um pouco mais, vamos dizer assim, com outras responsabilidades, né? E eu acho que a escola
pode assumir um pouco mais esse papel de ensinar virtudes. Virtudes. É um tema polêmico. Tá? Sem pegar o papel dos pais. Isso, tá? cada Porque um no esse seu quadrado. papel dos pais. Mas uma coisa que me incomoda muito é esse rótulo que a gente tem do jeitinho brasileiro. Sabe o jeitinho brasileiro? O malandro que quer se dar bem. Eu acho que a gente precisa, assim, romper um pouco com isso. E a escola também ensinar. Eu tive, por exemplo, moral e cívica. Gente, não fez mal para mim, entendeu? Eu acho que foi bom. Eu tive acesso à Constituição, eu tive acesso a leis, né? Talvez isso até me despertou para o direito. Talvez. Né? Eu acho que pensar uma educação com mais escuta, mais permeável à realidade do aluno ali, do contexto social. Aqui a gente trabalha muito com a questão do pertencimento, né? O Jorge fala muito isso. É importante a gente trazer a comunidade como um todo, seja a liderança comunitária, seja o político, seja o pai, seja o comerciante, todo mundo que de certa forma interage com aquela realidade ali, para valorizar, para cuidar, para participar. E nessa pegada, o Renato fala muito isso também, do quanto é necessário a gente investir nas entregas para que aí o povo entenda a necessidade de participação dele para a coisa poder acontecer. E aí a gente tem hoje o desafio de fazer as entregas de uma unidade escolar, por exemplo, com a cara da gestão Miranda, né, com a participação aí do Gordinho. O Gordinho tá cansado, ele acaba as caminhadas falando assim, eu tô cansado. O Gordo sente fome. O Gordo sente fome. Você não e aí, o problema é que é isso. Eu sei que eu também sou gordo, eu sei, a professora que não sabe. E aí nessa história, a gente percebe o quanto é importante todos os atores sociais terem clareza de qual é o seu papel. Mesmo que de certa forma, um outro ator social importante participe de novas construções. E a gente, na cidade aqui, tem tentado trabalhar com essa coisa de que a nossa grama também é verde. Com certeza. Não só a grama do vizinho, né? A grama mesquitense também é verde, tanto ou até mais verde quanto a grama do vizinho. E aí, esse rapaz que está ao lado da senhora aí, esse jovem senhor, tem muita responsabilidade nesse processo, porque a gente entende que hoje, a gente vê, né? A senhora viu isso, caminhou aí, viu? O mesquitense se sente orgulhoso de ter uma cidade limpa, iluminada, né? Que tem todos os seus papéis bem definidos, tem um Colab, que é uma gestão participativa, que no Rio, no estado do Rio só tem nós em Niterói, e com índice de resolução altíssimo, com a vereança entendendo que é importante contribuir para a cidade e não para os seus mandatos. Os mandatos estão a serviço da população e não ao contrário. E aí a gente se depara com início, meio e fim bem determinado. E aí, Renato, só para seguir nessa linha, eu queria que você falasse um pouco nessa perspectiva de trabalhar com os outros, tentar reverberar essa gestão bem-sucedida na cidade. Se você tem em mente alguma estratégia, enquanto deputado estadual, representando a Baixada Fluminense, mais especialmente Mesquita, se você pensa como é que você influenciaria os outros gestores a entenderem o quanto é importante você ter uma escuta mais qualificada, uma gestão profissionalizada. Fala para nós sobre isso. É o desafio meu, né? É o que eu quero levar, exatamente a experiência que você tem. Como eu já disse, todo município tem dinheiro, tem recurso, né? Todo mundo recebe seus recursos conforme a quantidade da sua população. E tem município que consegue ter remédio, o outro não tem. Tem outros que conseguem ter professor e o outro não tem. Tem outros que a cidade é limpa e a outra cidade é suja, né? Então, quando você tem esse retrato, é exatamente de você não ter gestão, de você não ter competência, não ter vontade política. E o nosso desafio é esse, é tentar levar para as pessoas, o político tem que se entender, tem que parar com essa ideia de achar que é todo poderoso, né?
e de ouvir boas práticas que deram certo e poder aplicar na cidade deles para poder transformar a vida daquelas pessoas, né? E é isso que eu quero levar, é exatamente isso. Eu não sou dono da verdade, nem tenho pretensão de ser, mas eu tenho um modelo de gestão que deu certo aqui na cidade, que pode ser aplicado em outras cidades também. E eu quero ter a oportunidade de poder estar levando, de poder estar conversando, de poder estar dialogando, e a gente tentar levar esses casos, né, que deram certo. E se a gente conseguir implantar isso dentro em algumas cidades, ou na grande maioria das cidades que a gente conseguir visitar, e a população daquelas cidades, né, sentir que realmente o serviço está funcionando, a gente atingir o nosso objetivo, que é melhorar a vida das pessoas. E esse é o meu desafio. Muito bom. Professora, a senhora estava lhe cortando, mas eu queria que a senhora dissesse também um pouco como é que a senhora vê de fora essa questão. Eu ia te complementar só a questão do pertencimento. A pessoa, ela sente que pertence a algo quando ela acredita, né? E eu acredito que o governo Miranda, ele despertou isso na população mesquitense, acreditar. Tipo, elas estão acreditando, sabe? Quando você acredita, você quer fazer parte daquela vitória, daquele fato. progresso. Então, essa questão do pertencimento. E eu acho que sim, Mesquita é um bom modelo de gestão, é um case de sucesso dentro da nossa Baixada. A Baixada Fluminense tem os seus municípios aqui com muitos problemas, nós temos bairros em Nova Iguaçu que não tem água. A água não chega. Não é um problema, vamos dizer assim, eventual. A água não chega. Então, você está dentro de um manancial, porque Nova Iguaçu é o manancial do Rio de Janeiro, e você tem bairros do lado do Rio Douro, lá do reservatório que Dom João VI construiu. A água vai para o Rio de Janeiro e ela não chega em bairros de Nova Iguaçu, do lado do reservatório. Então, isso para a população é muito ruim, né? Você não ter água em 2022, você não ter água, né? Então, assim, saneamento básico é difícil também. Você tem municípios, eu visitei Seropédica, tem um grave problema no saneamento básico, né? E Nova Iguaçu tem grave problema com água. Mobilidade urbana, Nova Iguaçu, você não anda, né? Então, a Baixada, de modo geral, ela tem problemas. Japeri tem problema com violência, criminalidade, né? Então, a Baixada tem muito o que observar num município que está dando certo, né? Porque quando está dando certo, a gente tem que falar, está dando certo, né? Sim. O Jorge Miranda e o Renato ainda têm desafios, com certeza, como ele colocou, né? A meta agora, assim, é a educação. É muito bonito dizer isso. Olha, nós começamos pela saúde, a população acreditou, tanto é que colocou o Jorge reeleito, porque Sim. acreditou. É quase unanimidade, 88% E da agora aprovação. vamos arrumar a educação, né? Então, assim, eles têm projetos, eles têm gestão, e aí o povo acredita e ele passa a dizer, eu sou mesquitense de coração. Isso aí, a gente tem ouvido cada vez mais. Então, de parabéns. Bom, muito legal, gente. A gente fica aqui empolgado, né, querendo tratar um monte de tema, mas eu acho que para ficar com aquele gostinho de quero mais, eu queria já caminhar para o encerramento. Agradecer demais a você que está com a gente aqui, e passar aqui para o Renato e para a professora Raquel fazerem a sua fala final e a gente caminhar para encerrar mais essa edição. Renato, dê aí o seu boa noite. Agradecer, Cléber, mais uma vez a oportunidade de a gente estar junto, a gente poder conversar, né? Torcer muito para que a Raquel, né, consiga atingir seu objetivo, né? A deputada federal, a gente precisa de pessoas qualificadas como ela, ainda é mulher, né, que tem a questão da sensibilidade, e torço muito para que, né, você chegue no seu objetivo, e eu não tenho dúvida que ela eleita, ela poderá ajudar muito, né, o estado do Rio, assim também como Mesquita,
Mesquita precisa muito de emenda. Alocando emenda aqui, exatamente. Né? E você pode ter certeza que você vai ver o dinheiro sendo aplicado. Tem né? parceiro aqui. E aí você vendo realmente a coisa acontecer. Né? Porque às vezes o deputado coloca em outra cidade, não acompanha, e o prefeito não faz nada, devolve. Se você não tiver uma gestão Sim. interna, você até devolve o recurso, né? E deixa de aplicar no município. Então, torço muito para a sua vitória. Obrigada, Né? Renato. Que a população lhe dê esse voto de confiança, né? Porque a gente precisa de cara nova na política, assim como eu também. Né? Sou novo na política, nunca fui candidato a nada e estou aí nesse desafio de disputar a eleição. Agradecer mais uma vez, né, ao teu público, né, a cidade de Mesquita, a oportunidade de ser candidato. Eu não tenho recebido vários e vários abraços, né, e carinhos de dizer que eles sentem que a cidade melhorou, que existe um governo que transforma, que cuida da sua cidade, cuida do seu povo. Aí eu sempre falo isso, né? Quem gosta é o Rafael. Rafael que gosta. Que eu falo assim, não, se você entende que a cidade melhorou, se você entende que existe um governo que mudou a cidade onde você mora e que você considera Mesquita uma cidade melhor de se viver e que, que você tem um prefeito que você dá uma aceitação de 88%, eu quero dizer para você que se você concorda com isso tudo, me dê a oportunidade porque eu fiz parte disso. Né? Sim. Então, para que no dia 2 de outubro você me dê a oportunidade de ser o seu deputado estadual. Muito bom, 22345, professora Raquel. Bom, acompanhando o raciocínio do Renato, eu acredito que a população ela deve buscar nomes novos, tá? Nomes qualificados, o Renato colocou muito bem, e dizer que toda a minha vida profissional eu sonhei o sonho dos meus alunos, né? E por muitas e muitas vezes eu sonhei o sonho de vocês. Eu agora gostaria que sonhassem o meu sonho, o sonho do Renato, né, de ter uma Baixada Fluminense melhor, um nível de política melhor, e dizer que a política só vai mudar de verdade quando as pessoas deixarem de olhar para o seu próprio umbigo, deixarem de votar no amigo, no fulano que me ajudou um dia, sabe? Ou no ciclano que me prometeu um cargo. Eu acho que a população ela tem que votar em pessoas que apresentam trabalho, propostas, né, e bom propósito, e bom ânimo para trabalhar. Eu acredito que quando a população começar a escolher os seus representantes por esses critérios, com certeza a política, de modo geral, vai mudar. E eu quero agradecer os quase 2.000 votos dos mesquitenses que eu tive em 2018 e estar aqui para pedir que votem de novo na Raquel Stasiak, 4422, e que ajudem o Renato, né, que conhece o município como ninguém, conhece a Baixada Fluminense, é um político do diálogo, né, é um político que tem capacidade técnica para levar muitos projetos, não só para Mesquita, mas para Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Japeri, Belfor Roxo, nossa Baixada toda e nosso estado do Rio de Janeiro. Será um bom deputado, eu tenho certeza. Muito bom. Estamos falando de representatividade e de gestão qualificada. Então é importante você ficar atento aos nomes que a gente está propondo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe igual fofoca. Isso eu também falo sempre. Compartilhe igual fofoca. É importante esse conteúdo acessar. Quanto mais pessoas, melhor para todos nós. Inclusive para você, que vai também contribuir com essa possibilidade de renovar a política com nomes sérios e qualificados. Um forte abraço, muito obrigado à melhor equipe do país, a minha família, e a honra vamos dar a quem tem honra. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau.